Olá, bora conversar sobre uma história real que, olha, serve de alerta para todo mundo que investe ou pensa em investir. É sobre uma lição que custou caro, R$ 200.000, e que mostra por que saber o básico sobre dinheiro é a melhor defesa que a gente pode ter. Vamos lá? E tudo já começa com essa frase forte, um desabafo. Ela já dá o tom da coisa, né? É uma situação que, infelizmente, acontece muito por aí e que acende aquele sinal vermelho na hora. É um caso clássico de confiança no lugar errado e de dinheiro indo pelo ralo. Bom, e como é que essa história toda veio à tona? Foi num encontro totalmente por acaso num evento. Um momento que, sem querer, acabou revelando uma situação financeira assim bem preocupante e que nos traz lições muito importantes. A pessoa no centro dessa história é uma senhora com mais de 70 anos. Alguém que, poxa, depois de uma vida inteira de trabalho, só queria uma ajuda para garantir que as economias delas estivessem seguras e rendendo direitinho. E não era pouco dinheiro não, a gente está falando de R$ 200.000. É um patrimônio considerável, né? Construído com muito suor e que estava todo investido num banco tradicional, daqueles grandes que a gente tende a confiar de olhos fechados. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Quando perguntaram para ela quanto esse dinheiro rendia por mês, a resposta foi que o assessor dizia que dava uns R$ 700. Um valor que, assim, de primeira pode não parecer nem bom nem ruim, mas que é a peça-chave para entender o problema. Ok, agora vamos mergulhar nos números para entender de verdade o tamanho do prejuízo. É nesse ponto que a história deixa de ser um simples caso e vira uma aula prática de finanças que vale para todo mundo. A pergunta que não quer calar é: R$ 700 por mês para um capital de 200 mil é um bom rendimento? Mesmo sem ser um especialista, dá para sentir que tem algo errado aí. E sim, os números confirmam essa pulga atrás da orelha. Quando a gente coloca lado a lado, o susto é grande. De um lado, os R$ 700 que ela recebia. Do outro, o que ela poderia estar ganhando no investimento seguro, conservador, mais de R$ 2.000 por mês. A diferença é absurda. Traduzindo isso para porcentagem, para ficar ainda mais nítido, o investimento dela rendia mais ou menos 0,4% ao mês. Enquanto isso, o investimento conservador, um CDB simples que acompanha a Selic, por exemplo, estaria rendendo perto de 1,0%. E a consequência disso é, no mínimo, revoltante. Não é perder um pouquinho, é deixar de ganhar praticamente o triplo do valor, todo santo mês. E pior, num investimento que não tinha nenhum benefício extra para justificar um rendimento tão baixo. E essa história toda, para além dos números, nos ensina a lição mais importante aqui. Ela é sobre os riscos de confiar cegamente, sem fazer uma perguntinha sequer, em quem deveria estar cuidando do nosso dinheiro. A fonte original usou umas palavras bem duras que mostram bem a frustração com a situação. E a verdade é essa. Existem ótimos profissionais do mercado, claro que sim. Mas também existem aqueles que, infelizmente, se aproveitam da falta de conhecimento das pessoas. Sabe a expressão ser feito de trouxa? Pois é, ela descreve perfeitamente o sentimento. É aquela sensação de ter sido enganado, de ter a confiança traída só por não entender de um assunto. E no mundo dos investimentos, isso pode custar literalmente uma fortuna. Então, o resumo da ópera é este. Não ter o conhecimento básico sobre o próprio dinheiro abre a porta para 3 riscos gigantes. Primeiro, ser passado para trás por maus profissionais. Segundo, perder chances de ganhar mais. E terceiro, que é a soma de tudo, deixar uma montanha de dinheiro na mesa. Mas calma, a boa notícia é que existe uma defesa muito poderosa e que está ao alcance de todo mundo contra isso tudo. E é sobre ela que a gente vai falar agora. A solução é mais simples do que parece. No fim do dia, a maior proteção para o nosso patrimônio não é um gerente, não é um assessor. Somos nós mesmos. É assumir essa responsabilidade de estudar o mínimo, o básico, para entender onde o nosso dinheiro está metido. Isso é fundamental. E não precisa virar um gênio das finanças, tá? O caminho para se proteger pode ser resumido em 3 passinhos simples. Primeiro, entenda o básico do que é renda fixa e renda variável. Segundo, sempre questione o porquê de uma recomendação. E terceiro, compare com outras opções que existem por aí. Essa frase aqui diz tudo. Investir é ótimo. É essencial para construir um futuro mais tranquilo. Agora, investir sem fazer a menor ideia do que se está fazendo não é uma estratégia, é uma aposta, e bem arriscada. Entender é obrigatório. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Depois de ouvir essa história, vale muito a pena parar e pensar. O dinheiro que cada um tem, ele está trabalhando para quem? Para os próprios objetivos ou para as metas de outra pessoa? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.